Olá, amados do Senhor, que a paz do Todo-Poderoso esteja na sua casa, vida, família e parentela, em nome de Jesus. Sabemos que os dias estão pesados, estão difíceis, estão até mesmo nos trazendo alguma perplexidade em relação aos fatos e os acontecimentos diários, que não são poucos os escândalos, tudo que nós temos visto, ouvido no nosso dia a dia. Mas eu quero que você se posicione espiritualmente num texto em que o próprio Jesus fala desse tempo. Eu creio muito que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos da igreja na face da terra. E houve um acontecimento lá no livro de Mateus, narrado no livro de Mateus, que nos explica, pelas palavras do próprio Jesus, o que iria acontecer nesses dias. Amém? Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 24. Vou ler até o final. Preste bem atenção comigo cada versículo e medite em cada versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Ele fez uma pergunta, né? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo? Uma outra pergunta. Aí Jesus entra respondendo. E Jesus respondendo disse-lhes: calma, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ponto. Vamos ler até o versículo 14. Mateus 24, do 1 a 14, em que Jesus, ao ser perguntado na saída do templo: que fim é esse, Senhor? O que diz sobre a sua volta, sobre o seu retorno? Falando sobre a segunda vinda de Cristo. E ele faz toda uma narrativa do versículo 1 até o versículo 14, em que ele fala sobre os sinais da sua vinda. Hoje nós estamos vivendo um cumprimento de várias profecias dentro desse texto. Uma das mais marcantes, né? Tem várias que a gente poderíamos ressaltar, mas uma muito interessante, muito marcante é a 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho hoje, ele, se você fosse dividir o planeta Terra
em 4 quadrantes, em 4 fatias, em todos os continentes, nós poderíamos dizer que o Evangelho já chegou em todos os continentes. Não há nenhum lugar do mundo o que o Evangelho, que a palavra de Deus, não tenha entrado. É muito diferente de 500 anos atrás, que o Evangelho não tinha sido tão difundido como é em nossos dias. Essa profecia, essa fala de Jesus, Mateus 24:15, nós estamos vivendo ela já praticamente há uns 20, 30 anos. O mundo praticamente todo sendo evangelizado. Se as pessoas vão aceitar Jesus ou não vão, se haverá uma grande conversão em massa, isso nós não podemos falar. Mas Jesus afirma que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. O evangelho, inclusive, já entrou em boa parte do mundo islâmico, boa parte do mundo árabe, onde o evangelho é muito odiado, muito odiado e muito perseguido. E até mesmo naqueles países que cumprem o papel de proibir a leitura bíblica, de alguma forma, alguém está lá dentro falando de Jesus. Mas eu também queria deixar com vocês um outro ponto, que é o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que eu quero ressaltar isso? Porque você está vendo notícias, mensagens, reportagens, você tem visto diariamente reportagens desanimadoras. Reportagens que nos deixam entristecidos por vermos a multiplicação da iniquidade e do mal sobre a terra. É tremendamente dolorido para o cristianismo vermos comida de crianças sendo desviadas, benefícios para a mais tenra idade, para jovens adolescentes sendo desviados. Eu não vou me ater nessa parte porque não cabe a mim falar, mas você tem notícias diárias extremamente entristecedoras, que nos trazem amargura, constrangimento e um sentimento de total incapacidade de fazer alguma coisa. Mas eu quero te dizer que isso é uma forma da maldade se espalhar pelo mundo. Por mais que nós tenhamos paz em nossa casa, família, amigos e parentela, há momentos de paz, tranquilidade, estamos vivendo famílias harmoniosas, o Senhor tem abençoado, mas o inferno não para de trabalhar, ele não para por 24 horas por dia. É o inferno bombardeando com ideias, pensamentos e ideologias nefastas que têm trazido a morte, não física, mas a morte emocional de dezenas, centenas e milhares de pessoas. A juventude, principalmente a juventude, ela quer mudanças, que é natural. Eu também, na minha juventude, eu também queria mudanças. Mas também foi na minha juventude que eu conheci Jesus. Jesus é a maior mudança que nós podemos experimentar. Ou você busca uma mudança que vai te levar a matar, roubar e destruir, ou você parte para uma mudança que te leva e salta para a vida eterna. Cristo Jesus é o maior ato radical que o indivíduo pode se submeter. A transformação é tão tremenda, é tão assim, tão marcante, ela é tão explosiva, que praticamente tudo ao seu redor que tem envolvimento demoníaco cai por terra, sem até mesmo você falar alguma coisa. Você não precisa falar nada. Aonde você estiver caminhando, se você estiver em Cristo Jesus, o inferno estremece e tem medo e sai e foge. Mas como a iniquidade está se multiplicando e o amor de muitos está esfriando,
eu te deixo uma palavra. Se fortaleça na palavra de Deus e nas orações em Cristo Jesus. Já tenho falado em vários vídeos, não adianta você apenas orar. Você tem que ter leitura bíblica, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter leitura bíblica, você precisa conhecer o caráter de Deus, você precisa conhecer quem é Deus, quem é esse nosso Deus que nós pregamos, quem é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, tenha amor à palavra de Deus, medite, pesquise, leia junto comigo, me acompanhe aqui diariamente com mensagens bíblicas, para você observar como a Bíblia é um livro tão avante do seu tempo. Olha o que Jesus fala no versículo de número 2 de Mateus 24. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Ele estava mostrando o templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus falando sobre as pedras do templo, sobre o local todo em torno do templo em Jerusalém. E estava o templo todo bem estruturado, bonito, lindo, maravilhoso, né? Com muitas visitações. O povo judeu adorava e amava aquele local. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. E o que acontece? No ano 70 da nossa era cristã, o imperador romano falou: chega, basta. Ele chega, invade Jerusalém e cumpre o que Jesus já havia dito que iria acontecer, que não ficaria pedra sobre pedra. E o imperador romano da época, ele destruiu todo o templo, profanou o templo, o santo dos santos, tudo aquilo que era sagrado para o povo judeu foi derrubado, destruído, e realmente não ficou pedra sobre pedra. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada do Deus vivo. A Bíblia é a tua orientação, o teu guia, o teu suporte emocional. Amém, amados? E que você possa, nesses dias extremamente pesados, viver a leveza do Espírito Santo de Deus na tua vida. Receba o Espírito Santo de Deus, a doce consolação, o doce Espírito ao qual Cristo Jesus, após andar 40 dias após a sua ressurreição, ele diz que ele precisava ir para que o Consolador viesse. Então, que o Espírito Santo possa ser o teu consolador, o teu orientador, aquele que vai te guiar para dias em que você possa suportar esses dias maus. E não se esqueça, aconteça o que acontecer no mundo, seja quem for que esteja na política, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seja quem for que estiver à frente da nação, do país, da nossa cidade, do nosso estado, em qualquer lugar do mundo, Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amados? Receba a bênção nesse dia. Tenha um dia maravilhoso, seja vitorioso na sua casa, vida, família, parentela. Eu profetizo vitória sobre os seus projetos, prosperidade nos teus projetos, e eu profetizo vitória nas causas da justiça. Repreenda, você também junto comigo aqui, repreenda, profetize sobre a sua vida, para que as causas da justiça não venham contra nós. Nós repreendemos e queremos que a verdadeira justiça venha dos altos céus. Amém, amados? A vitória é nossa pelo sangue precioso de Jesus. E que a paz do Todo-Poderoso esteja na sua casa, vida, família e parentela, em nome de Jesus. Amém.